Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, paz e bem. Então hoje vamos para o segundo dia do tríduo de nosso patrono, de nosso padroeiro, São Patrício. E hoje nós gostaríamos de falar com a presença do Frei Benedito aqui, que tem nos ajudado com o catecismo através dos meios de comunicação social. Nós vamos falar um pouco do processo missionário e da importância, Frei, desse processo, né? Mas antes, alguns dados da biografia de São Patrício. São Patrício, ao chegar na Irlanda, teve muito trabalho para converter os povos gentios. Inclusive, há um fato interessante, que é o fato que nós vamos tratar hoje, nesse segundo dia do tríduo, que é a conversão de um rei gentio da cidade de Armagh, na Irlanda. E é interessante que São Patrício havia feito muitos batismos nesse dia, estava um pouco cansado, então ele debruçou, apoiou o báculo sobre os pés desse rei e acabou furando os pés dele. E esse rei não demonstrou em nenhum momento nenhum incômodo. E de repente, ao ver o sangue que brotava dos pés do rei, chegava até São Patrício, e São Patrício disse: mas por que o senhor não falou? Por que o senhor não disse que o senhor estava sendo perturbado, machucado? E ele disse: não, eu pensei que fosse um teste, Bispo Patrício, porque, bem, para receber um grande dom que é a fé, é necessário grandes testes. E isso é muito importante levar em consideração, que as almas muitas vezes desejam coisas tão grandes, como capelas, como missões, em vários pontos do país, mas é necessário grandes sacrifícios. Não é, Frei Benedito? Grandes sacrifícios para obter essas graças. Primeiro, a graça da oração. Isso é muito importante. Aqui, na cidade de Bofete, por exemplo, conversando com alguns paroquianos da nossa cidade, né, onde fica a Capela São Patrício, eles admitiram que durante muito tempo eles rezaram para que na pobre, pequena, escondida Bofete pudesse haver a missa de sempre, já estabilizada. Então, antes de nós chegarmos, lá eles já estavam rezando. E depois, logo depois, né, que coisa interessante, né, durante esses 5 anos de oração da parte deles, eles conseguiram um padre que se ordenou e diretamente foi ao Bofete, sem conhecer Bofete, sem conhecê-los, nem nada, né? Simplesmente porque a terra era possível, né, adquirir com um preço um pouco mais em conta, já que nós somos pobres e não poderíamos comprar em outro lugar, mas com especulação imobiliária um pouco mais alta. Então vejam a graça que nós recebemos e que eles receberam através da oração. Através da oração. Mas também é necessário apoiar os párocos, aqueles que estão nas suas respectivas capelas, né, esses padres lutadores que já não têm mais a possibilidade de uma diocese na situação da crise da igreja, apoiá-los com orações, com trabalhos, e nem sempre, não é, Frei Benedito, é necessário, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que é só ajudar financeiramente. Não, é um dia de trabalho, carregar um saco de cimento para construir uma igreja, é isso que nós precisamos. Fale conosco um pouco, Frei, do que o senhor pensa sobre esse processo missionário, o senhor que tem trabalhado nisso durante esses dias, através do catecismo, através das missões, né, dessa missão, por assim dizer, e também da sua última experiência em Serra Dourada como um frade missionário. Paz e bem, salve Maria. A respeito do que o nosso padre guardião nos disse, ele tocou no ponto principal, que para todo trabalho ter fruto,
o mais necessário é a oração. Ou seja, nós deixamos de confiar nos nossos esforços e confiamos plenamente naquilo que Deus pode nos dar através da oração. Mas também não nos pode faltar cumprir, ou seja, cooperar com os nossos trabalhos. Essas duas coisas juntas, unidas, no caso, serão os alicerces para que todo o trabalho no apostolado, tanto dos sacerdotes, dos religiosos e também dos leigos que colaboram com a igreja, seja frutuoso. E é algo que é muito simples, muitas das vezes a gente pensa que é complicado, mas não é. O que os sacerdotes, os religiosos querem dos leigos e Deus quer de nós é simplesmente a boa vontade. Nem todos vão saber trabalhar com coisas mais específicas na parte de uma arquitetura, por exemplo, mas a pessoa que sabe simplesmente os trabalhos simples de um operário, de um pedreiro, é tão importante quanto os que se prontificaram a fazer o projeto de todo o trabalho, de toda a capela. Então, para todos, na messe de Nosso Senhor, ele tem trabalho. E quanto à parte das missões, quanto à parte da vida missionária do franciscano, eu pude ter essa experiência e eu fiquei muito edificado, porque as pessoas na Bahia são pessoas que me deram muitos bons exemplos. Pessoas que rezam e que trabalham. E isso, como religioso, pôde agregar até na minha vida espiritual, porque todo aquele trabalho a gente percebe que de pouco a pouco e através de muito suor, a gente percebe que realmente está progredindo. E é muito necessário que os senhores peçam a Deus essas boas disposições para que Ele, que é o distribuidor de todos os talentos, possa encaminhar cada um na sua messe para um trabalho específico. E seria isso, Padre Guardião? Sim, de fato é verdade. E eu acho que acrescentaria, Frei, também nessa questão, aqui eu não digo e nem posso mencionar isso, que o trabalho que nós fazemos na internet, né, que os leigos também, graças a Deus, fazem na internet, não seja algo, ao contrário, é algo muito especial, não é algo que se deva se jogar fora, por exemplo, se desprezar. É necessário, mas muitas vezes se gasta tanto tempo com polêmicas desnecessárias nos meios de comunicação social, quando se poderia estar construindo igrejas. Não é verdade? Claro. Imagine se para cada polêmica que a gente fale, por exemplo, ou perca tempo, fosse, de certa forma, mudada, transferida para um tijolo para se colocar numa igreja. Como seria importante para nós isso? Né? Eu acho que esse compromisso do leigo com a reconstrução é muito mais importante do que passar horas e horas diante de um meio de comunicação social. Não sei o que o senhor pensa disso. Eu concordo com o senhor, porque devido ao fato de estarmos na crise atualmente, a falta de diretores espirituais, no caso, por ser tem consequências más, ou seja, as pessoas elas acabam exagerando, em certo sentido, naquilo que era para ser feito com moderação, sem faltar com a caridade, e isso acaba se tornando algo maléfico para as pessoas que
vivem disso. E acaba retirando, não sei, Frei, o tempo delas que poderia ser utilizado para um trabalho. Nada contra a difusão da fé pelos meios de comunicação social. Nós mesmos temos o catecismo, né, Frei? Concordo. Mas eu digo que muitas vezes a polêmica exacerbada acaba destruindo, tirando o tempo desses católicos de fazer coisas úteis, né? Claro. Em relação à fé católica, em relação a, digamos, as coisas mais práticas do dia a dia, né? E eu creio que quanto mais nós prestemos atenção, por exemplo, nesses fatos importantes da vida do próprio leigo, eu acho que é possível Isso caminhar. é Exato. Pio XII, então, fala sobre a ação católica, na ação dos leigos, né, na ação católica. Mas, bem, não era a maioria. A maioria dos leigos trabalhavam nas paróquias, nas coisas úteis do dia a dia de uma paróquia. Como não há mais paróquias por conta da crise, então fica mais difícil construir, né, cada qual na sua cidade, começar a construção de uma capelinha. Olha, eu não tenho padre, não importa, rezem, comecem a construir uma capelinha, trabalho para adquirir um terreno, né? Mas a tela de um computador às vezes é muito mais fácil do que construir uma igreja, né, Frei? Ah, sim. E esse trabalho da ação católica, ele é um trabalho de um apostolado que ele é direcionado para os leigos em auxílio da hierarquia da igreja. E a ação católica, ela não está definida em um campo estrito de discussões intelectuais. Um dos apostolados que a ação católica apoia é o apostolado da oração. E Verdade. uma pessoa que trabalha e não reza, ela pode estar sendo enganada. Ou seja, pela própria vontade, pelo mundo ou pelo demônio. Então, se nós desejamos que a igreja seja restaurada, é necessário os dois meios. Mas nesses tempos em que os templos, as catedrais, as igrejas não estão na posse dos verdadeiros católicos, é necessário também esse impulso. E é algo que é trabalhoso, mas não deixa de fazer parte da vida do católico essa preocupação. E esse auxílio não é nada custoso, o auxílio prático, como o nosso pai seráfico sempre fez, esse trabalhar com as mãos. E é um conselho que nós damos aos leigos, essa predisposição para auxiliar todos os sacerdotes, principalmente em nossas terras que desde antes do concílio já havia grandes dificuldades, não é? Não é verdade, padre? A diferença é que o povo construía as igrejas. Ah, sim. Eles iam lá e com barro pisado, né? Barro cozido, barro pisado, como foi o caso da nossa capelinha lá, lá na Bahia, eles construíam as igrejas, porque essa era a função do leigo. Ele estava ali, tinha um pedreiro, eles iam lá, né? Cada um fazia um mutirão, né? As senhoras faziam a comida e ali eles construíam a igreja, né? Esse é o diferencial que hoje, bem, as nossas igrejas são igrejas, digamos, virtuais, né? Através infelizmente, as pessoas se acostumaram a essa visão da igreja virtual, né? Da catedral virtual, mais do que construir as igrejas de fato, não é? Claro, claro. A gente poderia dar uma conclusão prática para isso poder ser resolvido. Lembrarmos que os trabalhos que nós fazemos, sejam trabalhos como nós já falamos há um tempo atrás, manuais, trabalhos intelectuais, todos esses devem ser feitos para a maior glória de Deus. Não nos esqueçamos também que é necessário esse trabalho prático, porque isso faz parte da necessidade atual da igreja. Então, continuem, os que fazem com boa intenção, esse apostolado
que é a propagação da fé, que é necessário, mas também ajudem a igreja nas necessidades práticas, as capelas, os trabalhos mais simples que podem ser feitos dentro das paróquias. E seria isso, mas continuem rezando e não desanimem quando virem dificuldades a respeito desse assunto, porque faz parte. Isso é normal na vida do católico. E seria isso, padre. Exatamente, Frei. E falando de conclusão prática, agora vai o conselho prático para todos os senhores. Se os senhores querem trabalhar pela reconstrução da igreja, da fé, deixemos as nossas palavras na internet. É importante ter uma palavra e outra na internet, mas o mais importante é que agora eu penso, já que se deu tanta ênfase a esse trabalho feito pelos meios de comunicação social, que é muito importante, hoje eu dou um conselho para cada um dos senhores. Muitas palavras talvez podem ajudar, mas um terço e um tijolo na sua cidade, um terço chamando outras pessoas, outras almas, para que elas também tenham contato com essa grande arma de salvação que é o terço, e, quem sabe, futuramente o catecismo e a fé católica. E um tijolo para construir uma capela na sua cidade vai contribuir muito mais do que muitas palavras. Façam isso, mesmo que não tenha previsão de padres, porque Nosso Senhor certamente verá o vosso esforço. Agora vamos à couraça de São Patrício. Couraça de São Patrício. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me, neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações dos vícios, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Clamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a incantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos,
contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. E agora a nossa bênção. Dominus vobiscum. Et com Spiritu tuo. Benedictio de Onipotens, Pater et Filii et Spiritus Sancti, descendet super vos, mane semper. Amém. Ave Maria Puríssima, Sem pecado concebido, São Patrício, rogai por nós.